Amém. Acho que houve um probleminha lá com o vídeo do Luiz, né? Mas deu para ouvir ele terminando. Para mim acabou um pouquinho antes aqui, mas tudo bem. Vocês já estão aí, estão chegando, né? Graças a Deus por isso. A gente louva a Deus por esse tempo de estudo da palavra dele, do nosso tempo de culto, de adoração. Eu louvo a Deus pela vida do Luiz, pela vida da Zildeia. Mas quem não reparou hoje, né, quem não presta atenção nos detalhes, os dois estavam combinando, né, estavam bem no mesmo tom da camisa, o tom do violão ali, o preto do violão com um quadro no fundo preto, estava, ó, filé mesmo. Luiz e Zildeia estavam lindos, né? Quem concorda comigo, dê um glória a Deus aí, amém, aí, bota uma palma, um coração. Vocês estavam não bonitos lá na ministração do louvor, tudo combinando ali, ó, arrumou direitinho. Gostei muito, Luiz, amém, parabéns por isso. Mais importante do que você estar bonito, e Zildeia também, foi o que vocês tirou dos céus, né, do Senhor pra gente, abençoou nossas vidas. Eu sempre louvo a Deus pela vida de vocês, pela forma que vocês ministram nossas vidas, tá? Glórias ao nome de Jesus por isso, mas vocês estavam lindos mesmo, tá bom? Bem, nós estamos no Salmo 14, tá bom? Eu gostaria muito, se não for incômodo para você que gosta de acompanhar na sua Bíblia, Salmo 14, e deixa uma marcaçãozinha lá no Salmo 53 também, tá bom? Que eu vou fazer um paralelo com vocês aí nessa noite. Eu quero agradecer a Deus, né? O Luiz já fez isso pela vida do Nicolas. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa diaconisa, a irmã Maria José. Graças a Deus, Papai do Céu deu mais um ano de vida aos nossos irmãos. O Luiz já fez, mas eu vou agradecer a Deus pela vida deles, né? Então, no dia do aniversário deles, nós vamos agradecer ao Senhor. E orar aí pela nossa vida, por esse tempo, pelo final de ano, as coisas o andamento da nossa sociedade. Vamos estar orando por isso tudo. Eu te convido a esse tempo de oração, tá bom? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, como o corpo de Cristo, a gente celebrar por mais um anozinho na vida do Nicolas, por mais uma primavera também na vida da nossa diaconisa Maria José. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado as bênçãos do Senhor sobre a vida e sobre a família dos nossos queridos. Nós te agradecemos, nós dedicamos ao Senhor esse culto em gratidão pelo Nicolas e pela irmã Maria José. Nós rogamos as maiores bênçãos, todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus para a vida dos nossos irmãos. E, ó Pai, nós queremos interceder pela nossa sociedade, nós queremos interceder, sim, insistentemente pelo mundo científico, pelo pessoal da ciência, pelas vacinas, por outros profissionais que atuam em outros campos de pesquisas, porque nós não estamos só diante de um surto. Os outros problemas de saúde estão acontecendo. As pessoas precisam de hospitais, as pessoas precisam dos profissionais, as pessoas precisam dos medicamentos. E, ó Pai, nós colocamos tudo isso nas suas mãos, a necessidade que a gente está tendo, ó Pai, nesse tempo. Quando a gente olha para a cidade do Rio de Janeiro, a gente vê aquela fila do CISREG, ó Pai, 400 mil pessoas aguardando. Meu Pai, isso já não é uma fila, isso já é um colapso na saúde. Toma nas suas mãos, Pai, o povo precisa, ó Pai, de atendimento. A gente coloca todas as autoridades, sejam elas federais, municipais, estaduais. Ó Deus, nos ajude a estruturar a nossa sociedade para a gente ter, ó Pai, o mínimo de lesões possíveis, de falta, ó Pai, de dignidade do próximo.
toca com a tua mão de poder sobre nós, Pai. Olhe com carinho para o nosso país, console os corações enlutados, console aqueles que estão, ó Pai, passando, ó Deus, por momentos de tensões na saúde. Que a graça do Senhor sustente a cada um, Pai. Abençoe as nossas famílias, Deus. Muito obrigado por esse tempo aqui. Que a tua palavra, Pai, venha, ó Pai, falar ao nosso coração, que o Senhor venha, ó Pai, preparar o nosso coração para a gente receber a tua palavra. Muito obrigado. Nós oramos assim no nome precioso e eterno de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Graças a Deus por isso. Salmo 14. Nós estamos na nosso mergulho, né, no livro de Salmos e chegamos ao Salmo 14, cada um por quarta-feira. E eu tenho recebido de alguns irmãos assim que dão um feedback como está andando esse estudo para a vida pessoal dos irmãos, para aplicação, porque, como a gente falou desde o início, a gente insiste, né? O livro dos Salmos é a parte da Bíblia mais lida, até para aquele que não crê em Deus, em nada, e que é mais ou menos o assunto de hoje, mas quando vai acessar alguma coisa, todo mundo se identifica com o livro de Salmos, porque é uma luta diária, a maioria deles de Davi, pela vida, por amizade, pela presença de Deus, pela comunhão com Deus, exaltando ao Senhor, ou agradecendo a Deus, ou rogando a Deus proteção, livramento. Então o Salmo tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Então eu quero te convidar a ler o Salmo 14 e eu vou fazer um pequeno comentário e vou ler o Salmo 53, tá bom? Vamos lá, Salmo 14, nas duas versões que eu vou ler, é revista atualizada, tá bom? Iguaizinhas as versões. Eu vou ler em duas Bíblias diferentes, propositalmente, Salmo 14 e Salmo 53. A palavra de Deus diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entende todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão e que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque o Senhor está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refrigério. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, exultará Jacó e Israel se alegrará. Então, o Salmo 14, principalmente, ele vai tratar da depravação total do homem, né? Do homem caído. Revela-se uma corrupção do coração desse homem, da personalidade desse homem, que se entrega à insensatez, que nega a existência de Deus. A gente vai ver isso com calma. Ele foi escrito por Davi, mas o título do salmo indica que era um salmo para adoração pública, né? Entregue para adoração pública de Israel. Agora eu quero ler o Salmo 53 com você, para você entender o que está acontecendo. Vamos lá no Salmo 53? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se, praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os homens, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Esses que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera,
que Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Identificou que é praticamente 99,99%. É uma forma curiosa, né? O Salmo 14 ele é idêntico ao Salmo 53. Praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou e colou. Tem uma variaçãozinha ali no versículo 5, né? E 6 ali. O Salmo 14 foi realmente o primeiro. E lá é uma versão um pouquinho mais alongada. E só no hebraico que você percebe a diferença do nome de Deus. Um usa Elohim e o outro usa Yahvé, o Deus da aliança, né? Mas por que esses salmos eles se repetem, né? Então a gente tem que pensar em outras coisas na Bíblia também, em outros salmos também. Por exemplo, o Salmo 14 e 53 são iguaizinhos, né? O Salmo 70, no Salmo 40, de 13 a 17, é uma repetição. O Salmo 108 é composto, né, do Salmo 57, de 5 a 11, e do Salmo 60, de 5 a 12. Então o Salmo 18, vamos lá, se encontra também em 2 Samuel 22, de 1 a 51. E o Salmo 96 se encontra também em 1 Crônicas 16, de 23 a 33. O Salmo 105, de 1 a 15, em 1 Crônicas, né, 16, de 8 a 22. São repetições, né? Haja vista os evangelhos, os milagres de Jesus se repetem. Então foi uma reedição do Salmo, provavelmente em um outro período, o que os comentaristas dizem, por causa do nome em hebraico que eles estão usando ali, diferente, o Deus da aliança, um se referindo talvez ao período do cativeiro, ou outro, um outro tempo, enfim. Mas é um salmo direcionado, né, para essa questão aqui de que eles levantam lá, mas eu digo assim, é mais uma repetição mesmo, como a coletânea ia se dando, entendeu? A gente não vê dificuldade nisso aí, mas é praticamente idêntico, muito interessante isso. Como é que a gente vai dividir o nosso estudo hoje? Como são 7 versículos apenas, eu estou procurando trazer em 3 momentos para a gente poder entender melhor. O primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 3 do nosso Salmo 14, a depravação é universal, a depravação do homem, do ser humano. Do versículo 4 ao versículo 6, ninguém escapa do Senhor. E o último momento, que eu vou desenrolar com os irmãos, é o versículo 7, o grande dia do livramento. Tá ok? Vamos a eles então? Vamos devagar para a gente poder entender. A depravação é universal, né? Até o verso 3. Na verdade, algumas pessoas elas se apoiam, vamos dizer assim, apoia a sua lógica, né? E de forma deliberada é o contexto desse salmo, que Deus não existe, de uma forma deliberada. Outras pessoas questionam intelectualmente a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Então você vai encontrar muitas formas de ateísmo, na verdade. As pessoas que não acreditam em Deus e não entendo esse negócio de botar a mão no barro e fazer o homem, soprar na narina e dar fôlego de vida, esse negócio de ressuscitar mortos, isso aí, sabe, ele intelectualmente ele não cabe aquilo ali. E alguns, Deus lá, eu aqui, uma força maior, não sei o quê, mas na verdade vivem como se Deus não existisse. Seja qual for o caso aí dessa possibilidade do ateísmo, que não há Deus, a Bíblia coloca esse tipo de comportamento interior do ser humano como fruto de corrupção desse homem após a queda. A verdade é essa. Então Davi vai iniciar esse salmo dizendo que o insensato em seu coração, ele diz que não há Deus. É o que diz o versículo 1. Só que essa palavra insensato, nesse verbo aí, nesse verso, traduz lá do hebraico que é uma ideia muito similar de perversidade, uma perversidade agressiva e deliberada. Então o que isso significa? Por que no hebraico traz uma palavra
é assim, com mais consistência do que você olhar só no dicionário, no léxico da língua portuguesa. Por que vem mais pesado assim? Que é um termo que deliberadamente e de forma agressiva há uma perversidade no coração desse homem. Isso significa que o problema, presta sua atenção nisso, daqueles que negam a existência de Deus, não é uma questão só intelectual, cognitiva, não, mas é uma questão moral. Aqueles que declaram que não há Deus, não possuem assim em suas mentes desprovidas talvez de uma inteligência, mas possuem nos seus corações a corrupção, a iniquidade, que ele deixa muito claro no verso que ele compõe. Então essas pessoas pensam, que não precisam de Deus, na verdade. Eu preciso do meu trabalho, eu preciso correr atrás, porque Deus não bota nada na minha mesa, não ter que ficar de boca aberta esperando Deus. Não, eu acredito no que eu estou tocando, no que eu vejo, enfim, os existencialistas, que podem viver suas vidas longe, pensam eles, do alcance de Deus. Então, obviamente, a corrupção do coração de pessoas assim, dessa ignorância de mente, vamos dizer assim, são pessoas intencionalmente que adotam o lema assim em suas vidas, no íntimo da sua alma, da ideia de que não há Deus. Não há Deus, não existe Deus, há craseado aí. Então, com H é craseado. Então a gente vai observar isso. O que isso denuncia? Por que o salmista está usando uma palavra assim bem forte? Porque o Salmo ainda expõe o fato de que essa imoralidade é padrão de toda a humanidade após a queda. O que Davi está querendo dizer? Após Gênesis 3, que é onde a queda do homem, o ser humano vai por esse caminho, vai para onde o nariz dele aponta, porque ele toca, vê e quer, pensando que isso é o resumo da vida. E quando chega aquele momento, no nosso momento mesmo, o meu medo é eu me perguntar nos meus últimos momentos, se eu tivesse a oportunidade, se a vida é só isso. A vida não é só comer, beber, ganhar dinheiro, a vida não é só se divertir, a vida não é só gostar da família. A essência da vida é a tua comunhão, a sua vida com o Senhor. É a intimidade do coração com Deus. Então Davi explica que essa depravação total, ela é universal. Não há na terra entre os homens quem entenda, ele faz isso, quem vai entender? Não há quem busca Deus, o versículo 2 fala disso. E o salmista, na sequência, explica o motivo disso no verso 13, ele diz: todos se extraviaram e juntamente se corrompem, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Gente, definitivamente não há inocentes dentre a raça humana. O verbo extraviar, usado nesse verso aqui do Salmo 14, indica um ato de desviar-se do rumo. O sentido do original hebraico é esse. Ou seja, os homens, o ser humano, Adão e nós, reeditamos o que Adão fez, que é o pecado original. Se Cristo não entrar, isso não se resolve. Qual é o pecado original? O ser humano dá as costas para Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Deram as costas, desobedeceram, e a gente vai bancar a nossa existência, e rejeitaram a Deus, se afastaram da vontade de Deus. Deus deu tudo e só falou: dessa árvore aqui não coma. E conscientemente o homem se separou de Deus para pecar contra ele. E isso vem se repetindo história atrás da história, tempos atrás dos tempos. Isso vem se reeditando, e nós copiamos também o pecado de Adão. Se não for pela soberana ação da graça de Deus, homem nenhum pode ser salvo. Ser humano nenhum nessa terra. É o que Paulo entendeu lá em Romanos 3, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Davi já percebeu dessa maneira aqui, que todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Então Paulo empregou esses versos na sua carta de Romanos, e para ensinar isso aí, que o homem caído em seus pecados não
busca a Deus, não se relaciona com o Criador, embora desfrute da vida que Deus criou, de toda a natureza e tudo que Deus fez. Então, esse primeiro ponto, espero que você tenha entendido o que o Davi quis dizer, que essa depravação, ela é total, ela é de toda a raça humana, não é de um período da história. O homem sem a reconciliação com a cruz, que é Cristo morrendo por nós, ele vai viver sempre afastado de Deus e pior, tem o risco de ficar eternamente se não resolver isso. Segundo passo nosso, verso 4 a 6, ninguém escapa do Senhor. Foi isso que o Davi ensina nesse trecho aí. Então, como resultado desse afastamento, dessa queda, dessa depravação, não apenas de negar a existência de Deus, mas também se dedicar a explorar o seu próximo, né? Então sua imoralidade é externada pelos atos corruptos dessas pessoas. Então não há Deus, não preciso prestar conta a ninguém, chuto o balde, eu pego aqui também, você pega aí também, eu traio aqui também, você trai aí também, cada um dá conta de si e é responsável por si. Não tem a quem prestar conta, não tem um encontro, ninguém vai me cobrar nada. Parece assim grotesco o que eu estou falando, mas é mais ou menos assim. Eu devo obediência à minha própria razão. Não há um Deus moral por trás da história. Então, por isso o salmista vai designar que essas pessoas são obreiros da iniquidade, o verso 4. Essas pessoas, diz o salmista, devoram o povo como quem come pão. Tudo no verso 4 você encontra essa realidade. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Em vez de buscar a Deus, o homem perverso, né, que é a perversidade que a gente viu lá no versículo 1, no sentido original, se sente prazer de explorar os necessitados e se opor a quem ama a Deus. É uma dupla função de quem não tem Deus no coração. Explorar os humildes, né? E isso acontece no caminho da fé, isso acontece no caminho eclesiástico também, diante de pessoas corruptas, também no nosso meio, mas de uma maneira geral. Então, embora os perversos vivam como se Deus não existisse, eles não poderão escapar do Senhor. O Senhor é quem cuida do justo. Ficou muito claro no versículo 5, ele deixa claro isso aí. Ele haverá de julgar a terra com retidão, esse Deus poderoso. E nesse dia, os ímpios, vai restar apenas o pavor, foi o que ele falou. Olha que coisa interessante. Então ninguém escapa do Senhor, porque ele compra, na verdade, o barulho do justo. Está muito claro isso daí. Então Davi observa que apesar dos ímpios frustrarem os planos das pessoas necessitadas, Deus é refúgio daqueles que os olhos do mundo olham assim e vê, ó, esse aí é um desamparado, esse aí é um João ninguém da vida. Inclusive, muitas vezes Deus torna o mal contra o justo. O mal, Deus transforma em bem para aqueles que Ele ama. A gente vê isso direto na Bíblia. Uma dificuldade, uma luta, uma opressão tremenda, e Deus reverte a história. E você vê a história de José do Egito, tantos outros, do próprio apóstolo Paulo. A gente vê diversos personagens da Bíblia que você vai ver como Deus reverteu essa história. Mas se o justo, vamos dizer, se refugia em Deus, então não tem como ninguém atacar esse justo sem atacar o próprio Deus. E o Senhor declara isso na Bíblia rasgadamente. A batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Se você é oprimido, se você foi deixado de lado, se foi escarnecido, as pessoas estão mexendo com o Senhor. Mexer com aquele que é do Senhor é mexer com as meninas dos olhos de Deus. A parte central da vista, você não consegue nem chegar com o dedo perto. Está mexendo com os olhos do Senhor, porque é um povo dele, é um povo que ele ama. Então, o sentido disso aí, o dia do juízo de todos os inimigos de Deus e de seu povo, não encontrarão lugar onde poderão se escapar. Todos estarão diante
do Cordeiro. Apocalipse 6 fala muito claramente isso, você pode ir lá conferir. Todos vão prestar conta ao Senhor, ninguém vai escapar. E aí, meu amigo, não tem essa. O Deus que é Salvador, o Deus da graça, o Deus da oportunidade, está dando o tempo todo. Mas vai chegar um momento em que bendito do meu Pai para a minha direita e malditos aqueles que eu nunca vos conheci para a esquerda, para o lago de fogo eterno. A gente não gosta de falar muito isso, acho que não está politicamente correto, mas é a mensagem da Bíblia. E quando Davi inicia esse salmo falando de tais pessoas perversas deliberadamente e que apregoa a sua fé da não existência de Deus e combate aqueles que creem no Senhor, Davi está tratando essa questão que essas pessoas vão prestar conta também. Isso é muito interessante você olhar. E aí, o último subtema que eu estou dividindo com vocês, o grande dia do livramento. Então você viu lá que essa depravação, essa queda, ela é total. Há apoio bíblico de Gênesis, há apoio bíblico do apóstolo Paulo, há no próprio Salmo, há em toda a Bíblia. Você viu lá que ninguém vai escapar do Senhor. Não é porque eles estão, às vezes, em eminência e em destaque e combatendo a obra de Deus e perseguindo os servos de Deus. Já teve vários relatos desses na história, de pessoas que se levantaram exclusivamente contra o povo de Deus. Mas esse tempo agora, o grande dia de livramento é o versículo 7. O verso final do Salmo 14, número 14. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Ele termina dessa forma aí. Então alguns intérpretes consideram esse verso como fazendo uma referência ao povo judeu no cativeiro, é conjectura, mas é amplamente validado esse verso de ser uma interpretação à luz da esperança escatológica. É restauração. Israel é o povo de Deus. Ah, mas pastor, nós somos brasileiros, talvez você não tenha muita familiaridade com a Bíblia, mas Paulo diz que a igreja de Cristo é o Israel de Deus. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é todo aquele que crê em Jesus e o Espírito Santo habita nele, que ele é templo do Senhor. Então vai ter o dia da restauração, vai ter o dia que Deus vai nos tomar para ele, o dia do grande juízo de Deus, que não haverá nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo deixa isso claro em Romanos 8. Mas é amplamente aceito isso, que esse verso aponta para os momentos finais. Então, na verdade, o salmista faz uma referência de uma mudança radical de circunstância. É uma conservação total de uma realidade desfavorável para uma realidade totalmente favorável. Então o cara grita que não tem Deus, que não estou nem aí, vida que segue, é igual para todo mundo vai para o mesmo buraco, todo mundo passa os mesmos problemas, todo mundo sofre, todo mundo vai morrer, e eu estou aqui gozando a vida, curtindo a vida, e não interessa a ninguém, não tenho que dar conta a ninguém. Então vai ter um momento que vai ter a diferença dessa realidade. Isso significa que nas palavras finais do verso 14, que é do Salmo 14, que é o verso 7, Davi aponta para a expectativa da redenção final, para o grande livramento divino e o seu cumprimento pleno, ou seja, do dia do Senhor, o dia em que a igreja vai subir, o dia que Apocalipse fala para a gente que é o casamento do noivo, que é Jesus, com essa igreja. É muito interessante você olhar esse salmo, ir por pedaços e ir tentando entender o que o salmista está falando. Então, não é bem que não vai haver Deus. Ele estava convivendo com pessoas assim, estava difícil para ele, essas pessoas eram depravadas, essas pessoas eram perversas, além de declarar, perseguiam, né, aqueles que acreditavam, e ele identificou que essa depravação era geral, não há quem faça o bem, não tem, né? Aí depois ele começa a falar para a gente que ninguém vai escapar da mão do Senhor, porque esse homem, os obreiros da iniquidade que estão devorando esse povo como quem come pão, em outras palavras, em vez de buscar a Deus,
eles têm prazer em explorar as pessoas necessitadas. E ele conclui justamente falando que vai ter o dia do livramento, vai ter o dia da restauração, vai ter um dia onde nós estaremos num lugar que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais Covid, não haverá mais morte, não haverá mais sol, não haverá mais lua, nem mar, porque o Senhor vai ser tudo para a gente. Então, essa é a grande diferença de quem vive para a glória de Deus. E esse salmo passa isso muito claramente para a gente. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira muito rica e que essa palavra ache um espaço no seu coração para você compreender essa melodia, essa poesia hebraica muito linda, muito bonita. E esses paralelos aí, né, ser igual 53 e outros paralelos da Bíblia, tá? Então eu vou orar nesse tempo para que a gente possa aplicar essa palavra na nossa vida, aprender tudo isso e não colocar a minha vida diante do Senhor. Eu estou perdendo tempo, estou olhando para a Bíblia, lendo igual lendo um gibi, um jornal. Não é esse o propósito da palavra de Deus. Então vamos orar nesse tempo. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela obra do Senhor na nossa vida, essa forma que o Senhor insiste em falar aos nossos corações, através dos cantos, agora através da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Seja exaltado, seja adorado, ó Pai. Venha fazer com que a nossa vida não tenha mais a ver com essa pessoa depravada, caída, longe de Deus. Cristo entrou em nós. Cristo está sendo aceito do nosso coração. E nós estamos a cada dia nos preparando para esse grande dia do Senhor, o grande livramento para a gente, ó Pai, deixar esse mundo passageiro, a vida aqui é um sopro, Pai, e a gente ter uma eternidade ao Teu lado. Traga seriedade ao nosso coração, Pai. Nós temos que prestar conta o tempo todo, sem nenhuma culpa no nosso coração, porque Jesus está reinando na vida de quem crê. Mas a nossa vida não é uma vida, ó Pai, que vai rebaixar, ó Pai, as pessoas, que vai, ó Pai, saquear as pessoas. Não queremos ser chamados de obreiros da iniquidade, que devora o próximo como quem come um pão. Ó Deus, mas traga em nós a responsabilidade de vivermos os valores do Teu reino. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo em nossa vida. Em Teu nome nós oramos. Amém. Coloque sua mão aqui se você puder e quiser. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, as consolações do Seu Santo Espírito repouse sobre sua vida, para que você diga com toda sensatez: há um Deus no meu coração, o Deus que criou os céus e a terra. Que todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus, tá? Um final de quarta-feira abençoada, que Deus possa encher o seu lar de paz e de bênçãos para a glória do nome dele. Forte abraço. Tchau.